Bom dia, irmãos. Espero que estejam bem. Hoje nós temos, nesse momento agora de pregação da palavra, um convidado muito especial. Quero chamar à frente o pastor Jonatas Lopes, um amigo lá de Portugal, Igreja Evangélica Batista, não, Igreja Batista da Graça. Evangélica Batista da Graça, Baptista, né? Da Graça, na cidade de Lisboa. Jonatas é um amigo que eu fiz já há alguns anos, através também do pastor Cristiano, um amigo em comum. E hoje é uma alegria muito grande, ele está conosco. Passamos a semana juntos lá na conferência da Atos 29. E hoje é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E essa gratidão se estende também à tua família, Filipa, tua esposa, teus 4 filhos. Eu não consegui decorar o nome dos 4, mas enfim, teus 4 filhos e também a tua igreja, porque a gente sabe que não é simples, né? Sair e deixar a igreja e preocupado com o que está acontecendo. Mas gratos a Deus porque você aceitou esse convite e está aqui hoje. Vamos orar. Vamos orar pelo Jonatas, se você puder estender suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graças pelo teu filho, pastor Jonatas. Muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de recebê-lo aqui nesse momento, para sermos abençoados através da exposição da tua palavra, por meio da vida do teu servo. A nossa oração é que o Senhor use a vida dele como tem feito na sua igreja. Oramos também nesse momento pela sua igreja reunida lá na cidade de Lisboa, sua família, que abriu mão da presença do Jonatas por esses dias para que ele pudesse nos servir aqui no Brasil. E nós somos muito gratos a Ti por como Ele tem Te servido e pedimos ao Senhor que hoje não seja diferente também. Nós oramos por Ele nesse momento, pedindo também para que os nossos corações e mentes sejam abertos a fim de que compreendamos a palavra do Evangelho anunciada aqui. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui esta manhã convosco. Antes de falar, dizer que eu não digo palavrão. E às vezes no nosso português de Portugal há palavras que aqui podem soar mal. E nesse sentido, desde já quero pedir perdão. Eu não digo palavrão. Agradecer também porque estou muito tocado, muito emocionado com o vosso amor para com o português. Roubámos o ouro e vocês ainda nos dão amor. Só posso agradecer. É agradecer também à liderança desta igreja. Não me têm deixado faltar nada, têm-me abençoado muito. E então eu quero agradecer porque sinto-me muito emocionado pela forma como vocês me estão a tratar. Agradecer também porque o Brasil tem enviado tantas pessoas para Portugal e isso faz com que nós consigamos levar o Evangelho a vários locais do nosso país. Nós, neste momento, é histórico, estamos a abrir 36 novos pontos evangelísticos no nosso país. É algo histórico e nós também o devemos a vocês que têm enviado várias pessoas para o nosso país. O meu muito obrigado. Quero também agradecer pela vossa comida. O Portugal é conhecido pelo bacalhau, toda a gente pergunta pelo bacalhau, pelo azeite, mas vocês têm comida muito boa, uma feijoada, meu Deus, qualquer coisa incrível. A vossa fruta é maravilhosa. Eu pedi que queria ir ao supermercado, hipermercado, comprar fruta e disse que queria comprar a manga. A manga, quando chega a Portugal, ela não é boa. E além disso, é muito cara. Então eu pedi para ver se podia ir comprar manga e escolhi uma manga. No entanto, veio o pastor Pablo perguntar-me... você sabe escolher manga? Eu devo ter escolhido bem, não é? Mas eu disse, não, eu escolho pelo aspecto exterior. Ele disse, não é assim que se escolhe. Pegou numa manga e disse, esta é boa. E deu-me. E eu comi um néctar dos deuses. Maravilhosa. Este é um problema que temos quando fazemos as escolhas na nossa vida com base na aparência e não com base na essência. Agora, como será na nossa vida espiritual? Será que nos preocupamos mais com a nossa aparência
com o nosso exterior ou com a essência, com o nosso interior? Será que nós somos uma coisa na igreja e depois na vida real lá fora somos algo diferente? Creio que nas horas de aflição, ou então, como nós dizemos em Portugal, quando nos pisam os calos, percebemos se nós estamos a dar bom fruto ou se não estamos a dar bom fruto. Então, o título da mensagem de hoje é Folhas ou Fruto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12, e vamos ver até ao versículo 26. Eu não falo tão lento, mas estou a falar mais devagar para que me possam entender. Tá bom. Marcos, capítulo 11, versículo 12 até ao versículo 26. Então, o texto que iremos analisar hoje encontra-se na parte final do ministério do Senhor Jesus. Ele aproveita esses momentos para expressar o que espera dos seus seguidores, o que espera da igreja. Então vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Do versículo 1 até ao versículo 12 deste capítulo 11, podemos ver que Jesus foi a Jerusalém, onde foi recebido com honras, a ponto das pessoas colocarem as suas vestes no caminho para que Jesus pudesse passar. À noite, Jesus descansou com os seus apóstolos em Betânia, a cidade de Marta, Maria e de Lázaro, segundo João 11:1, situada aproximadamente 3 quilómetros de Jerusalém. No dia seguinte, Jesus então sentiu fome, o que revela uma característica da sua humanidade. Ao longo do caminho de volta para Jerusalém, havia muitas figueiras. Para compreender melhor o texto, é necessário saber que nesta altura, sensivelmente no final de março, início de abril, não era a época de colheita de figos que ocorreria apenas em maio e junho. No entanto, algumas árvores já tinham pequenos figos nessa altura e estes já não cresciam mais. Os figos, que eram pequenos, ficavam sempre assim. Ou os figos eram comidos nesta altura, ou então caíam na estrada, estragados, porque não cresciam mais. As pessoas, especialmente as mais pobres, sabiam que este fruto nas árvores existia quando as árvores tinham folhas. Então, as folhas anunciavam que havia figos pequenos e as pessoas mais pobres podiam comer. Ao ler este versículo, percebemos que Jesus estava com fome. E ao... Tá? Não disse palavrão. Não. Ao ler este versículo, percebemos então que Jesus estava com fome e ao notar folhas numa figueira, aproximou-se e percebeu que afinal só havia folhas e não existiam figos pequenos. A árvore anunciava através das suas folhas o que não tinha, porque não tinha fruto. Uma árvore que fazia publicidade enganosa. Algo que nos deve fazer pensar. Será que existe alguma semelhança entre esta figueira e a nossa vida espiritual? Será que afirmamos ser cristãos, mas quem vê a nossa vida percebe que apenas existem folhas, não havendo fruto espiritual na nossa vida? Por outro lado, como saber se estamos a produzir folhas ou se estamos, na verdade, a produzir fruto na nossa vida? Como perceber se não falamos uma coisa e, na verdade, estamos a ser outra? Vamos a entender o que Jesus fez com a figueira.
Versículo 14. Então disse-lhe Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Jesus, naquele momento, condena à morte aquela árvore através das suas palavras. A partir daquele dia, não haveria mais fruto, nem haveria mais falsas promessas. Será que Jesus estava tentando ensinar alguma lição através da figueira? Ou estava apenas chateado porque não se pôde comer quando estava com fome? Qual é a lição que Jesus nos está ensinando neste texto? Do versículo 15 até o versículo 19, podemos ver Jesus a dirigir-se ao templo e ao chegar lá percebeu que o templo, na altura que era sinal da presença de Deus, estava a ser utilizado para tudo e mais alguma coisa, menos para aquilo para o qual tinha sido criado. O templo prometia intimidade com Deus, mas na verdade não passava de um local de comércio. Estava cheio de atividades, mas não existia adoração real e nem reverência verdadeira. As pessoas, em vez de procurarem estar com Deus, usavam o templo para ganharem dinheiro ou para verem as suas necessidades pessoais satisfeitas. No templo havia atividade religiosa, mas não havia espiritualidade nas pessoas. Jesus, ao ver o que viu, expulsou tanto os vendedores do templo como também os que estavam a comprar. Virou o templo do avesso para purificá-lo. Há muitos momentos nas nossas vidas e na vida das nossas igrejas que acontece o mesmo. Jesus vira a nossa vida para vivermos cada vez mais à sua imagem. Como diz o pastor Emílio, e ele esteve a falar na Atos 29, quando Deus nos faz sangrar, nunca é um ataque contra nós, é sempre um resgate. Eu não sei se está neste momento a sangrar por algum motivo na sua vida. Eu não sei se está no momento em que a escuridão na sua vida parece que nunca mais passa. Eu não sei se está naquele momento em que acha que todos estão contra si. Contudo, quero dizer-lhe o seguinte: estes momentos nunca são um ataque de Deus. São sempre um resgate da nossa idolatria, um resgate do nosso ego para nos fazer humilhar e aprender a confiar mais em Deus. Deus é bom, não importa o que aconteça. Agora, haverá alguma coisa em comum entre a figueira e o templo? Versículo 20 a 21. Versículo 20 a 21. E passando eles pela manhã, terça, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, quando passaram no dia seguinte pelo mesmo local, os discípulos repararam que a figueira, que tinha muitas folhas, mas que não tinha fruto, estava seca desde a raiz. Em poucas horas, os discípulos perceberam o poder das palavras de Jesus. A figueira já não enganava mais nenhuma pessoa que lá passasse. Agora já não havia mais folhas, porque estava completamente seca. Jesus cumpriu o que prometeu quando disse que aquela árvore não ia dar mais fruto. Além disso, Jesus também cumpriu aquilo que tinha dito em Mateus capítulo 3, versículo 10. E agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Este é um alerta para a nossa vida.
Jesus não se deixa enganar por aparências religiosas, porque Ele olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Jesus deu uma amostra do que fará, de quem promete fruto, mas não produz fruto na sua vida. Não vale a pena pensar nas aparências, porque Jesus um dia dirá quem nós somos na verdade. E perante o fruto, ou a ausência do fruto, irá levar-nos até si, ou irá lançar-nos para o fogo, para o inferno. Jesus seca a figueira, purifica o templo, para mostrarmos que devemos mostrar fruto na nossa vida, pois nem a figueira dava fruto e nem as pessoas que estavam no templo estavam a dar fruto. Agora, podem pensar, Jonatas, quais os frutos que Jesus deseja que mostremos na nossa vida? Já que não é pela aparência, qual o fruto? Em primeiro lugar, fruto em Deus. Aliás, em primeiro lugar, fé em Deus. Versículo 22 a 23. Ao que Jesus lhes disse, tende fé. Aqui a ideia do templo verbal é permanência. Tendo fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, possivelmente o Monte das Oliveiras, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus desafia os apóstolos a terem fé. Fé em quem? Em Deus. A fé que, segundo Efésios 2:8, é um dom de Deus. É precisamente por termos fé em Deus que iremos manifestar fruto. Jesus criticou os judeus por não terem fé. Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, a igreja, que dê os seus frutos. Jesus, ao dizer-nos que devemos ter fé em Deus, vai contra a ideia de que é dita, eu creio que se calhar talvez só em Portugal, que é preciso ter fé em si mesmo. Qual a importância de termos fé em Deus? Precisamos saber que nós não nos conseguiríamos salvar, justificar diante de Deus pela fé em nós mesmos. Inclusive, o Abrão, o patriarca da fé, foi justificado pela fé e daí ser chamado o pai da fé. Foi também pela fé que David teve em Deus que fez com que derrotasse o gigante Golias. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Foi também a fé em Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. Como também foi, e atenção, como também foi por ter defendido a fé em Deus que Estevão não se importou de ser apedrejado pelos judeus. Uma fé que nos salva de várias situações na vida, mas também uma fé que nos faz dispostos a morrer por amor a Jesus. Não é só fé acreditar que vai correr tudo bem, mas quando eu tenho fé, se correr tudo bem ou se tiver que dar a minha vida, eu morrerei, porque eu sei a quem tenho querido. Agora, será que se tivermos fé, podemos conseguir coisas maravilhosas na nossa vida? Será que se tivermos fé, podemos fazer com que os montes se lancem ao mar?
Por haver tantos exageros neste ponto, é que muitos caem na ausência da fé, o que também está errado. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Jesus usou uma expressão conhecida na literatura judaica, chamada os levantadores de montanhas, usada para os grandes rabinos e líderes espirituais, os quais eram capazes de resolver problemas difíceis e aparentemente impossíveis. Jesus nos desafia a termos fé em Deus, acreditando que Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser nas nossas vidas, até porque Ele está presente e age em nós. Ter fé em Deus é ter a mesma atitude que os amigos de Daniel tiveram quando corriam risco de vida diante do rei Nabucodonosor. Nós vemos o seguinte em Daniel 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua do ouro que levantaste. O que eles dizem é: podes fazer o que quiseres, mas na verdade quem manda é Deus. Se Ele quiser, nós vamos viver. Se Ele quiser, nós vamos morrer. Mas está tudo bem, porque o Rei mais poderoso não és tu, não é você, é o Senhor Deus. Fé, então, não é acreditar que vai ficar tudo bem na perspectiva humana. Ter fé é acreditar que Deus tem poder para livrar-nos dos problemas ou dar força diante dos problemas, porque Deus pode querer que nós tenhamos o espinho na carne até ao fim da nossa vida, tal como o apóstolo Paulo, para que nós possamos entender que a sua graça nos basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tenhamos dúvidas, a falta de fé é uma afirmação que Deus está ausente nas nossas vidas. Jesus a seguir fala sobre oração, como da necessidade da existência da oração na nossa vida, como quem diz, uma vida de fé é vista por uma vida de oração. Vamos ver isso, versículo 24. É o segundo fruto, é a oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Ao interpretarmos este versículo, sem o devido contexto, parece que se tivermos fé e se orarmos, crendo que algo irá acontecer, então podemos ter a certeza que isso vai acontecer. Será mesmo um cheque em branco que Deus está a passar aos seus filhos? Jesus diz-nos que a oração tem limites, porque a oração do cristão deve estar de acordo com a vontade de Deus, acreditando ao mesmo tempo que para Deus tudo é possível. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o próprio Jesus diz como nós devemos orar: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando oramos, ainda que possamos expressar a Deus os nossos desejos, devemos orar com fé para que Deus faça a sua vontade. Nós precisamos de orar com fé. Há uns anos nós estivemos quase a perder a nossa filha. Tivemos muito tempo para conseguir engravidar. E quando ela tinha 3 anos, a minha filha mais velha, ela teve problemas no pericárdio, uma pericardite. E fomos para o hospital. Quando alguém diz, em Portugal e na terra onde eu vivo, que vai de Viseu até Coimbra, significa que está difícil. Bastava a minha filha ter chorado nessa viagem que ela tinha morrido. Uma doce criança. Eu, pastor,
Revoltei-me. Senhor, sou teu filho, sou pastor, desejamos muito esta filha e agora estás a levar a nossa filha? Houve um momento em que quis dar um murro na mesa, na parede, de revolta contra Deus. Eu sou pastor. E nesse momento eu creio que Deus segurou a minha mão e eu disse ao Senhor, seja a vida, seja a morte, a minha filha é tua. Toda a glória deve ser dada a ti. Deus guardou a minha filha. Louvado seja o Senhor. E se tivesse levado, louvado seja o Senhor. Deus dá, Deus tira, louvado seja o Senhor. Fé, amor. O terceiro fruto, o perdão. Vamos ver isso, versículo 25 a 26. E quando estiverdes a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, um dos frutos que Deus quer na nossa vida é o perdão. Aliás, orarmos sem perdoarmos é algo que biblicamente não faz sentido. Reparemos novamente no texto. Ao orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que os teus pecados sejam perdoados. Qual a razão de perdoarmos alguém que nos fez mal? Devemos perdoar porque Deus também nos perdoa. E não perdoou de uma forma qualquer. O ser humano falhou, porque em vez de procurar satisfação em Deus, procurou satisfação noutras coisas. Quis viver como se Deus não existisse. Devido a isso, todos nós nascemos como pecadores, o que nos faz automaticamente devedores para com Deus. E o que Deus fez? Ele mesmo, o próprio Deus, teve a iniciativa de oferecer o perdão. Como? Deus enviou o seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita no nosso lugar. E por ser perfeita, foi até à cruz para levar sobre si a ira, o castigo de Deus, no lugar de todos os que reconhecerem que são pecadores e que pediram perdão. E mais, Deus somou todas as nossas dívidas, emitiu a nota fiscal, pagou o boleto com a vida do seu Filho Jesus e pregou o recibo na cruz. Por isso é que Jesus diz que no fim está consumado, está pago. Então Jesus consumou o pecado na cruz para que esse pecado não nos consuma mais. Jesus levou os pecados sobre si e deu salvação a todos aqueles que estão desesperados por salvação e que sabem que não conseguem salvar-se sozinhos. Agora, quantas vezes queremos que os outros paguem pelas falhas que tiveram conosco? O perdão não é sobre você se sentir bem, até porque isso pode ser uma consequência. O perdão deve ser dado porque foi perdoado. Afinal, é isto que a cruz revela: o quanto nós fomos perdoados e o quanto nós devemos perdoar. Jesus capacitou-nos a aguentar a dor do perdoar por causa da dor que Jesus sofreu no nosso lugar. A Bíblia não brinca quanto ao perdão. Jesus diz-nos que devemos perdoar até mesmo as pessoas que não se arrependerem. Reparem, versículo 25. E quando estiverdes a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, não diz que pediram perdão, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe
as vossas ofensas. Por isso, não viva a sua vida à espera que lhe peçam perdão. Agora poderão pensar, o que significa perdoar? Eu não tenho nada para dizer a não ser o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que perdoar significa que nós não temos pensamentos de vingança. Romanos 12, 9 e 10. Que o vosso amor seja sincero, detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Perdoar significa que não devemos reagir ao mal com o mal. 1 Tessalonicenses 5,15. Prestem atenção, que ninguém paga aos outros mal por mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Perdoar significa não se alegrar com o mal que possa acontecer. Isto é, se o meu inimigo me incomodar e ele amanhã tiver uma doença ou um acidente, é bem feito. O sábio às vezes chateia-me, não é? E eu quando vejo o Botafogo a perder, que é quase sempre, eu mando uma mensagem a dizer, haha. Perdoar significa, então, não se alegrar com o mal que possa acontecer. Provérbios 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se alegre o teu coração quando ele tropeçar. É estar sempre disponível para a reconciliação. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Poderemos ainda pensar, mas Jonatas, perdoar custa muito. A minha dignidade foi afetada. Houve um custo muito grande na minha reputação, no meu nome, na minha honra. Eu não posso perdoar até ele perceber o que ele fez. Quando estes pensamentos existirem na nossa mente, devemos pensar no Evangelho. Não houve um custo para Jesus? Não houve um dano na reputação, na imagem de Jesus ao ir até à cruz? Perdoar tem sempre um custo. Há sempre dor para quem perdoa. Deus é glorificado na nossa dor de perdoarmos aos outros, como também é glorificado quando nós nos perdoamos a nós mesmos. E atenção, esta dor nunca será mais alta do que a dor que Jesus passou por nós. E não, como disse C.S. Lewis, não é fácil perdoar. Aliás, só diz quem é fácil perdoar quem nunca perdoou. No entanto, nós não podemos cantar que fomos perdoados e depois vivemos com um espírito de rancor. Há perdoados que são cruéis na dádiva do seu perdão. Perdoar não significa que não tenhamos mais dor, mas não vai ser essa dor que vai definir o nosso caminho, a nossa trajetória. O que Jesus então aqui está a dizer é que a evidência de um coração perdoado é aquele que está disponível para perdoar. No reino de Deus, os habitantes perdoados perdoam. E perdoam não para serem perdoados, mas perdoam porque foram perdoados. Então, quando estiver na luta entre pedir perdão ou perdoar, lembre-se da famosa frase de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o Senhor Jesus, através da figueira e do templo, estava a alertar os seus discípulos, assim como todos nós, sobre o que pode acontecer se nós não mostrarmos os frutos, fé, oração e perdão na nossa vida. Se Jesus não se agradou da figueira que só tinha aparência, Deus também não se agrada da aparência se depois não houver fruto na nossa vida espiritual. Deus muda vidas. Deus não quer folhas, Deus quer fruto. Deus não quer sinais espirituais, Deus quer mudança de coração. Por isso precisamos de pedir a Deus que transforme os nossos corações. E isso só acontecerá quando ouvirmos
a palavra de Deus? Tem mostrado fé? Tem vivido em oração? Tem perdoado os seus irmãos? Que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos estar confiantes que não há lugar melhor do que estar ou descansar do que nos braços de Deus, e por isso precisamos viver em fé. Que possamos ter o desejo de orar cada vez mais, a começar no nosso lar. Aliás, todo o avivamento na igreja começa no lar. Possamos também orar por salvação de vidas e restauração de pessoas. Desejo que o fruto, a fé, oração e perdão não aconteça como uma obediência a uma regra, mas porque o Evangelho transformou os seus corações. Folhas ao fruto? Escolha o fruto. A fé, a oração e o perdão, sempre. Já chega de vivermos de aparências, inclusive espirituais. Por isso, se escolhe o fruto, escolherá sempre o Evangelho, pois somente o Evangelho produzirá fé, oração e perdão. Amém? Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, nós estamos muito agradecidos pelo Teu amor e o Teu cuidado por nós. Estamos agradecidos porque Tu deste o melhor de Ti. Enviaste o Teu Filho Jesus para ir até à cruz, para dar a sua vida por todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Bom Deus, perdoa-nos pelas vezes em que vivemos de aparência. Perdoa-nos pelas vezes em que tratamos mais do nosso exterior do que o nosso interior. Que possamos ter fé em Ti, para conseguirmos até atravessar o vale da sombra da morte, onde não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. E que essa fé possa ser vista através do amor, através do perdão, através da oração. Senhor, que a Tua graça seja conosco. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Comunidade Batista de Macaé. Obrigado pelo amor que eu tenho recebido, que me constrange. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Que a Tua graça seja com as suas vidas, Senhor. E obrigado porque eu vi o Teu amor, senti o Teu amor através desta igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.